Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 19º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 19. Londres foi, então, o ponto do nosso descanso. Resolvemos permanecer vários meses nessa maravilhosa e ilustre cidade. Clevel desejava travar conhecimento com os homens de gênio e de talento que floresciam nessa época, mas esse era para mim um objetivo secundário. Eu estava principalmente ocupado com os meios de obter as informações necessárias para a realização da minha promessa. Assim, rapidamente me aproveitei das cartas de apresentação que tinha levado comigo, dirigidas aos mais distintos filósofos naturais. Se essa viagem tivesse ocorrido durante os meus dias de estudo e felicidade, teria me proporcionado um prazer indescritível, mas uma nuvem pairava sobre a minha existência, e só visitava essas pessoas por causa das informações que elas poderiam me dar sobre o assunto que o meu interesse era tão terrivelmente profundo. A companhia de alguém era irritante para mim. Quando sozinho, eu podia encher a mente com as visões do céu e da terra. A voz de Henry me acalmava e eu poderia me enganar com a paz transitória, mas rostos alegres, desinteressantes e atarefados traziam de volta o desespero ao meu coração. Via uma barreira intransponível ser colocada entre mim e meus amigos. Essa barreira havia sido selada com o sangue de William e Justin, e a refletir sobre os acontecimentos relacionados com esses nomes enchia minha alma de angústia. Apesar disso, era em Clerval que eu via a imagem do meu antigo ser. Ele estava curioso e ansioso para adquirir experiência e instrução. A diferença de modos que observava era para ele uma fonte inesgotável de conhecimento e diversão. Também ele perseguia um alvo que estava em vista fazia muito tempo. Seu projeto era visitar a Índia, na crença que ele tinha no conhecimento de suas diversas línguas e nas opiniões que havia colhido daquela sociedade, como meios de ajudar materialmente no progresso da colonização e do comércio europeu. E só na Grã-Bretanha ele poderia completar a execução de seu plano. Estava sempre ocupado e o único freio a seus prazeres era minha mente triste e abatida. Tentei esconder isso tanto quanto possível, para não o privar dos prazeres naturais de quem estava entrando em uma nova cena de vida, sem ser perturbado por qualquer cuidado ou amarga lembrança. Muitas vezes recusei-me a acompanhá-lo, alegando outros compromissos para que pudesse ficar sozinho. Comecei também a coletar os materiais necessários para a minha nova criação, e isso para mim era como uma tortura de gotas caindo continuamente sobre a minha cabeça. Cada pensamento dedicado a essa situação era uma angústia extrema, e a cada palavra dita em alusão a isso, meus lábios tremiam e meu coração palpitava. Depois de passar alguns meses em Londres, recebemos uma carta de uma pessoa na Escócia, que antigamente nos visitava em Genebra, mencionando as belezas de sua terra natal, nos perguntando se essa era sedução suficiente para nos induzir a prolongar a nossa viagem para o norte, até Perth, onde ele residia. Clerval quis ansiosamente aceitar esse convite, e eu, embora aborrecido com atividades sociais, desejava ver novamente montanhas e riachos, todas as obras maravilhosas com as quais a natureza adornava suas moradas preferidas. Tínhamos chegado à Inglaterra no início de outubro, e já era fevereiro. Decidimos, portanto, iniciar a jornada rumo ao norte no final de mais um mês. Nessa expedição, não pretendíamos seguir a grande estrada para Edimburgo, mas visitar Windsor, Oxford, Matlock e os lagos de Cumberland, resolvendo chegar à conclusão desse passeio por volta do final de julho. Empacotei meus instrumentos químicos e os materiais que havia coletado, decidido a terminar meus trabalhos em algum recanto obscuro no norte da Escócia. Saímos de Londres no dia 27 de março e ficamos alguns dias em Windsor, caminhando por sua bela floresta. Era uma paisagem nova para nós montanheses.
os majestosos carvalhos, a quantidade de caça e os rebanhos de cervos majestosos eram novidades para nós. De lá prosseguimos para Oxford, conforme entramos na cidade. Nossa mente foi preenchida com a lembrança dos eventos ocorridos ali, mais de um século e meio antes. Foi onde Carlos I reuniu seus exércitos. Essa cidade permanecera fiel a ele depois da nação inteira abandonar sua causa para se juntar ao estandarte do parlamento e da liberdade. A memória desse rei infeliz e seus companheiros, o amável Falkland, o insolente Goring, sua rainha e seu filho, despertavam um interesse peculiar em todas as partes da cidade onde supostamente eles tinham habitado. O espírito dos velhos dias achou morada ali, e nós nos deleitamos em seguir seus passos. Mesmo se tais sentimentos não proporcionassem nenhuma gratificação imaginária, ainda assim a aparência da cidade teria em beleza o suficiente para obter a nossa admiração. As universidades são antigas e pitorescas, as ruas são quase magníficas, e o adorável rio Isis, que flui ao lado de prados e de vegetação exuberante, espalha-se numa plácida extensão de águas, refletindo o majestoso conjunto de torres, torreões e cúpulas da região, embelezadas entre as árvores envelhecidas. Apreciei essa paisagem e, embora o meu prazer estivesse amargurado pela memória do passado e pela antecipação do futuro, fiquei predisposto a um pouco de felicidade tranquila. Em meus dias de juventude, o descontentamento jamais visitou a minha mente, e quando o tédio me aborrecia, a visão do que é belo na natureza ou o estudo do que é excelente e sublime nas produções do homem sempre interessava o meu coração e comunicava oscilação aos meus humores. Mas sou uma árvore destroçada, o dardo penetrou na minha alma, e então senti que precisaria sobreviver para expor o que logo deixei de ser um miserável espetáculo da humanidade desgraçada, lamentável para os outros e intolerável para mim. Passamos um período considerado em Oxford, perambulando entre os arredores, tentando identificar cada um que pudesse estar relacionado a uma época mais animada da história inglesa. As nossas pequenas viagens de descoberta muitas vezes eram prolongadas pelas sucessivas atrações que se apresentavam. Visitamos o túmulo do ilustre Hampden e o campo onde o patriota tombou. Por um instante, minha alma foi elevada de meus medos degradantes e infelizes para o contemplar as ideias divinas de liberdade e sacrifício pessoal, das quais aquelas visões eram monumentos e recordações. Por um instante, ousei sacudir as correntes que me prendiam e olhei em volta de mim com espírito livre e elevado, mas os grilhões haviam devorado a minha carne, e novamente eu me afundava, trêmulo e desesperado, em meu miserável ego. Deixamos Oxford com arrependimento e prosseguimos para Matlock, a nossa próxima parada de descanso. Os campos perto dessa aldeia assemelhavam-se, em maior grau, às paisagens da Suíça, mas tudo em menor escala. As colinas verdes almejam a coroa dos Alpes brancos distantes, que sempre aparecem nas montanhas cheias de pinheiros no meu país de origem. Visitamos as maravilhosas cavernas e pequenos gabinetes da história natural, onde as curiosidades estão dispostas das mesmas maneiras que nas coleções de Servox e Chamonix. Esse último nome me fez tremer ao ser pronunciado por Henry. Apressei-me para sair de Matlock, que assim ficou associada àquela terrível cena. A partir de Derby, ainda viajando rumo ao norte, passamos 2 meses em Cumberland, em Westmoreland. Então eu quase me imaginava nas montanhas suíças, os pequenos retalhos de neve que ainda permaneciam nas encostas laterais ao norte das montanhas, os lagos e os ímpetos dos riachos rochosos. Eram paisagens familiares e queridas para mim. Ali também fizemos alguns conhecidos, que quase conseguiram me enganar com a felicidade. O deleite de Clerval era proporcionalmente maior que o meu. Sua mente se expandia na companhia de homens de talento, e ele descobriu em sua própria natureza maiores capacidades e recursos do que poderia ter imaginado possuir, enquanto a associava com pessoas inferiores. Eu poderia passar a minha vida aqui, ele me disse, entre essas montanhas. Quase não me arrependo de ter saído da Suíça
e do Reno. Mas ele descobriu que a vida do viajante inclui muita dor em meio aos seus prazeres. Os sentimentos dele estavam sempre no limite, e quando começavam a mergulhar no repouso, via-se obrigado a abandonar aquilo que repousava com prazer por algo novo, que novamente atraía sua atenção, e que ele também abandonava por outras novidades. Mal tínhamos visitado os vários lagos de Cumberland e Westmoreland, e nos afeiçoamos a alguns habitantes, quando o período de encontro com nosso amigo escocês se aproximou, e nós os deixamos para viajar. Da minha parte, eu não estava arrependido. Tinha negligenciado na minha promessa por algum tempo e temia os efeitos da decepção no demônio. Ele poderia estar na Suíça e despejar sua vingança nos meus parentes. Essa ideia me perseguia e me atormentava em todos os momentos dos quais, de outra maneira, eu poderia obter repouso e paz. Aguardava a minha correspondência com impaciência febril. Se as cartas atrasassem, eu me sentia infeliz, dominado por milhares de medos. Quando chegavam e eu via Elizabeth ou meu pai como remetentes, dificilmente ousava ler para averiguar o meu destino. Às vezes, achava que o demônio me seguia e poderia agilizar a minha negligência, matando meu companheiro. Quando esses pensamentos me possuíam, eu não deixava Henry por nenhum momento. Seguia-o como uma sombra para protegê-lo da raiva imaginada de seu destruidor. Sentia como se tivesse cometido algum grande crime, cuja consciência me perseguia. Era inocente, mas de fato tinha traçado uma terrível maldição sobre a minha cabeça, tão mortal quanto a do crime. Visitei Edimburgo com melancolia nos olhos e na mente, ainda que a cidade pudesse interessar ao ser mais infeliz. Clerval não gostou tanto de lá como de Oxford, pois a antiguidade dessa última cidade agradava mais a ele. Mas a beleza e a simetria da nova cidade de Edimburgo, seu castelo romântico e seus arredores, os mais encantadores do mundo, o assento de Arthur, a fonte de São Bernardo e as colinas de Pentland, compensaram a mudança e o encheram de alegria e admiração. Mas eu estava impaciente para chegar ao fim da minha viagem. Deixamos Edimburgo em uma semana, passando por Cupar, St Andrews e ao longo das margens de Tay até Perth, onde o nosso amigo nos esperava. Porém, eu não esperava dispor a rir e conversar com estranhos, ou a entrar nos sentimentos ou planos deles como um bom humor que se espera de um hóspede. E assim falei a Clevel que gostaria de fazer sozinho a turnê pela Escócia. Divirta-se, eu disse, e deixe que assim seja o nosso reencontro. Posso me ausentar por um mês ou dois, mas imploro que não interfira nos meus movimentos. Deixe-me em paz e solidão por um curto período de tempo, e quando eu voltar, espero estar com o coração mais leve, mais adequado ao seu próprio temperamento. Henry quis me dissuadir, mas ao me ver debruçado sobre esse plano, deixou de questionar. Ele me pediu para escrever sempre. Preferia estar com você, ele disse, em suas caminhadas solitárias, do que com esse povo escocês, que não conheço. Apresse-se, meu caro amigo, para retornar para que eu possa me sentir um pouco em casa novamente, o que não vai acontecer na sua ausência. Tendo me separado do meu amigo, resolvi visitar algum ponto remoto da Escócia, para concluir o meu trabalho em solidão. Não duvidava, porém, que o monstro me seguiria e que se revelaria a mim quando eu tivesse terminado, para receber sua companheira. Com essa resolução, atravessei as Highlands, as terras altas do norte, e me fixei numa das mais remotas ilhas do arquipélago das Orcas, como cenário dos meus trabalhos. O local era adequado para tal tarefa, sendo apenas um pouco mais do que um rochedo, com altos flancos continuamente golpeado pelas ondas. O solo estéril quase não proporcionava pastos para algumas vacas miseráveis, e aveia para os habitantes, que se resumiam a 5 pessoas, cuja aparência esquelética e esquálida dava sinais de minguada alimentação. Legumes e pães, quando eles se entregavam a tais luxos, inclusive água fresca, deviam ser obtidos na ilha principal, que ficava a cerca de 8 quilômetros. Em toda a ilha havia apenas 3 cabanas paupérrimas, uma das quais estava vazia quando cheguei. Foi essa que arrendei. Ela consistia apenas de 2 cômodos,
que exibiam toda a penúria da pobreza mais extrema. O telhado havia desabado, as paredes não tinham reboco e a porta estava solta das dobradiças. Mandei consertar tudo, comprei alguns móveis e tomei posse do lugar. Um incidente que, sem dúvida, teria causado alguma surpresa se os sentidos dos camponeses não estivessem entorpecidos pela escassez e pela carência. Desse jeito, e apesar de mal agradecido pelas migalhas de comida e roupas que dava, passei a viver sem medo e sem ser molestado. Tanto era o sofrimento que afastava até as sensações mais grosseiras dos homens. Nesse retiro, dedicava as manhãs ao trabalho. À noite, porém, quando o tempo permitia, eu caminhava à beira do mar, pela praia rochosa, para escutar as ondas que rugiam e se precipitavam aos meus pés. Era uma cena monótona, porém em constante mudança. Pensei na Suíça, muito diferente dessa paisagem desolada e apavorante, com suas colinas cobertas de videiras e casas dispersas, espalhadas pelas planícies, com seus belos lagos que refletem a suavidade do tom azul do céu. Mesmo quando essas águas são perturbadas pelos ventos, esse tumulto não passa de brincadeira de criança, em comparação com os estrondos do oceano gigantesco. Dessa maneira, eu distribuía as minhas ocupações quando cheguei, mas à medida que prosseguia, meu trabalho se tornava cada dia mais horrível e irritante para mim. Às vezes, não conseguia me convencer a entrar no meu laboratório, por vários dias. Outras vezes, trabalhava dia e noite para completar meu trabalho. Era de fato um processo imundo que eu estava envolvido. Durante o meu primeiro experimento, uma espécie de frenesi e entusiasmo me cegou para o horror da minha atividade. Minha mente estava firmemente fixada na consumação do meu trabalho, e meus olhos se fecharam para o horror dos meus procedimentos. Mas dessa vez, entrei a sangue frio, e o meu coração sempre adoecia com o trabalho das minhas mãos. Assim situado, empenhado na ocupação mais detestável, imerso numa solidão onde nada poderia desviar a atenção da cena real em que eu estava imerso, meu espírito se tornou inconstante. Passei a ficar inquieto e nervoso. A cada momento, temia encontrar meu perseguidor. Algumas vezes, sentava-me com os olhos fixos no chão, temendo levantá-los para não encontrar o objeto que tanto receava contemplar. Temia me afastar da visão das criaturas minhas amigas, para não ficar sozinho quando ele viesse buscar sua companheira. Enquanto isso, eu trabalhava e meu trabalho já estava consideravelmente avançado. Olhava para a conclusão com uma esperança trêmula e ansiosa, que não me atrevia a questionar, mas se eu estava misturado com presságios obscuros do mal, que deixavam meu coração doente no peito. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.